Você já percebeu como o mundo ao nosso redor é repleto de cores e formas? O céu, as plantas, os pássaros, os prédios e até mesmo as outras pessoas. Todos possuem cores e formas próprias que nos permitem distingui-los uns dos outros. Boa parte de nossa relação com o ambiente está ligada a esse processo: captar e interpretar informações visuais. E o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. O olho é o órgão do corpo que nos permite captar todas essas imagens. É nele que se inicia o processo da visão, e é ele o responsável pela maior parte das informações que somos capazes de recolher. A capacidade de ver depende das ações de várias estruturas dentro e ao redor do globo ocular. Existem basicamente duas possibilidades. Podemos ver corpos luminosos, como a chama de uma vela, o sol e uma lâmpada acesa, ou iluminados, como a lua, uma bola ou uma pessoa. Os raios de luz que chegam aos nossos olhos atravessam a córnea, cristalino e humor vítreo, produzindo uma imagem invertida do objeto na retina. As células aí presentes converterão as diferentes intensidades de luz em impulsos elétricos, que viajarão pelo nervo óptico até chegar a uma área específica do córtex cerebral, onde serão decodificados e interpretados. A imagem então se revela aos nossos olhos. É através da luz refletida por um objeto que conseguimos captar suas formas e, principalmente, suas cores. Mas você sabe o que é a luz? Para os antigos gregos, nossos olhos iluminavam os objetos, lançando raios de luz. Platão entendia que não são os olhos que detectam a forma das coisas, mas a mente. Pitágoras, no século VI a.C., afirmava que dos nossos olhos saíam raios que se moviam em linha reta e tocavam os objetos, mas foi Isaac Newton quem fez a primeira grande descoberta a respeito da luz. Em 1672, ele percebeu que a luz branca é composta de várias cores, usando prismas para decompor e recompor a luz branca. Antes de Newton, acreditava-se que a luz, oriunda do Sol, era pura e que o surgimento das cores ocorria em razão das impurezas que o feixe de luz encontrava ao atravessar o vidro. Newton imaginou que a luz seria formada por partículas que sairiam de um objeto luminoso ou iluminado e viajariam em linha reta em todas as direções, impressionando os nossos olhos, interagindo com espelhos e com a matéria como se fossem pequeninas bolas de bilhar. Mas Newton tinha fortes adversários, e um deles era Robert Hooke. Assim como outros pensadores da época, Hooke compartilhava as ideias de Christian Huygens de que a luz era uma onda, já que muitos experimentos mostravam-na desta forma. A ideia de que a luz era formada por ondas e não partículas foi vitoriosa. Mas quase 200 anos depois, a revanche viria com a mecânica quântica, ao mostrar definitivamente que a luz é onda e também matéria. Coube ao físico e matemático escocês James Clerk Maxwell descobrir a resposta para a tão discutida e misteriosa natureza da luz.
Seus estudos mostraram que a luz é uma onda eletromagnética movendo-se a assombrosa velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Maxwell também mostrou que a luz exerce pressão ao incidir sobre os corpos, como o vento que sopra o lençol no varal ou a vela de um barco. Essa pressão de radiação é muito pequena, por isso não a sentimos. Mas podemos observá-la em muitos fenômenos, como nas caudas dos cometas que surgem ao se aproximarem do Sol. Em tais momentos, o gelo da superfície destes corpos celestes se evapora, liberando poeira e íons sob a ação do vento solar. É como se a luz do Sol soprasse aquela poeira, estendendo-a por milhões de quilômetros. Da mesma forma que o número da carteira de identidade é único para uma pessoa, a frequência ou comprimento de onda identifica uma onda eletromagnética. O conjunto organizado de todas as ondas eletromagnéticas, de acordo com o seu comprimento de onda, forma o espectro eletromagnético. Embora tenha a mesma essência da luz, a maioria das ondas do espectro é invisível aos nossos olhos. O que chamamos de luz visível é uma minúscula fatia dessa coleção, correspondendo a menos de 1% do espectro total, limitada pelo vermelho e violeta. Abaixo do vermelho está a radiação infravermelha e acima do violeta, os raios ultravioleta. Ambas são invisíveis para nós. A luz nasce de processos físicos microscópicos ocorridos no interior dos átomos. Quando estimulados ou excitados, átomos podem emitir luz quando os elétrons retornam às suas órbitas originais após absorverem quantidades específicas de energia. O retorno do elétron pode ser feito em passos intermediários, como se descesse por uma escada, liberando fótons menos energéticos a cada degrau. Assim, a luz visível pode ser gerada a partir de radiação mais energética e invisível, como a ultravioleta. É por isso que a tinta dos marcadores de texto, por exemplo, brilha à luz do sol. Em nossa retina, existem células fotossensíveis responsáveis pela captação da luz, os bastonetes, e das cores, os cones. Observe este globo ocular. Note os cones e bastonetes. A imagem da chama da vela é projetada na retina e os cones e bastonetes se sensibilizam em diferentes graus, dependendo da quantidade de luz que recebem. Eles então disparam flashes ou impulsos elétricos de intensidade variável para o cérebro através do nervo óptico. A intensidade de cada impulso dependerá do grau de sensibilização da célula envolvida. No cérebro, o mosaico imperfeito de impulsos elétricos será decodificado e interpretado, gerando a imagem da vela. Em média, existem 125 milhões de bastonetes na retina. A quantidade de cones é quase 20 vezes menor. Os bastonetes são células bem menores que os cones. Eles são responsáveis pela visão noturna, sensíveis que são às gradações de luz ou claro-escuro. Os cones são células especializadas, responsáveis pela visão colorida. Existem 3 tipos de cones, cada um dos quais é responsável pela captação do vermelho, verde e do azul, conhecidas como cores-luz primárias. Todas as outras cores-luz resultam da superposição desses 3 diferentes estímulos básicos. A mistura de cores-luz acontece a todo instante nas TVs coloridas, monitores dos computadores e em todos os dispositivos que envolvam feixes de luz colorida. Apenas vermelho, verde e azul são necessários. Todas as outras cores resultam dessas 3, misturadas em nosso cérebro.